Olá, este é o segundo vídeo da série Obras Completas de Sigmund Freud. O texto que trabalharemos é Observação de um caso grave de hemianestesia num homem histérico, texto de 1886. É importante destacarmos, dentro do contexto histórico deste texto, é importante pensarmos sobre a histeria no século XIX. Ela era vista como uma doença de mulheres ligada ao útero, a etimologia grega da palavra hystera, quer dizer útero. E o Freud desafiava os paradigmas da época, é claro, né, a partir de seu contato anterior com Charcot, que nós trabalhamos no vídeo anterior, ao descrever casos em homens, como o caso relatado neste aqui. O caso de um homem histérico que traz o sintoma de hemianestesia, ou seja, ele sente uma metade do seu corpo paralisada, anestesiada. É significativo destacarmos que o segundo texto das obras completas de Freud é sobre um caso de histeria em um homem. O paciente é Auguste P., 29 anos, gravador ou cinzelador, de acordo com a tradução. O pai morreu jovem, alcoólatra, a mãe também, tuberculosa, e um irmão histérico. É muito importante que Freud chame a atenção dos eventos traumáticos na vida de Auguste. O paciente sofreu um acidente na infância onde rompeu um dos seus tímpanos. Vamos ler o que diz o texto. Aos 8 anos de idade, teve a má sorte de ser atropelado na rua. Sofreu uma ruptura do tímpano direito, com dano permanente da audição, e sucumbiu a uma doença que durou meses, durante a qual teve muitos ataques, cuja natureza não é mais possível descobrir. Eles persistiram por cerca de 2 anos. Desse acidente se originaram uma leve inibição intelectual que o paciente acreditava haver notado em sua evolução escolar e uma tendência a sensações de vertigem toda vez que, por algum motivo, ele se sentia mal. Há uma frase aqui que eu considero central no entendimento do desenvolvimento da histeria de Auguste, que é a seguinte: descreve a si próprio como alguém que pensava apenas em se aprimorar no ofício, que com essa finalidade lia e desenhava bastante, destaque meu, e renunciava às companhias e às diversões. Então, nós já temos aqui um sinal indicador que será desenvolvido posteriormente na história da psicanálise, que é a relação entre a histeria e a repressão. Estamos, obviamente, falando aqui de um homem profundamente reprimido. Embora a sexualidade não apareça aqui, podemos pressupor que se tratava também de um homem sexualmente reprimido. A doença mental de Auguste começa há cerca de 3 anos. Auguste vai cobrar uma dívida que um dos seus irmãos tinha com ele. Esse irmão o ameaça com uma faca e então ele cai no chão inconsciente. Tem um desmaio histérico. Depois disso, se soube que por 2 horas ele teve convulsões. Nas semanas seguintes, sofreu fortes dores de cabeça, de pressão intracraniana no lado esquerdo, e a sensação da metade esquerda do corpo lhe parecia diferente, e ele estava tomado por grande fadiga. Com algumas oscilações, seu estado permaneceu assim por cerca de 3 anos, até que um outro evento traumático vai desencadear a mais forte crise histérica de Auguste. Uma mulher o acusa de furto, e aí ele desenvolve de vez os sintomas histéricos da hemianestesia. Ele entra no estado de grave perturbação emocional, pensa em se matar, sentia a metade esquerda do seu corpo como se tivesse sido afetado por um acidente vascular. Não conseguia dormir, sentia dores terríveis e teve uma série de ataques convulsivos. Então, para sintetizar e retomar alguns pontos, no caso de Auguste P., sintetizamos e destacamos histórico familiar de doença, alcoolismo, tuberculose na mãe, eventos traumáticos desencadeadores da histeria, eventos disruptores dos sintomas histéricos. E quais eram estes sintomas da hemianestesia? Perda total da sensibilidade, pele, mucosas e reflexos. Ao longo do texto, Freud, que escreve para uma junta médica,
produz uma detalhada descrição de todos os exames que ele realizou em Auguste. Ele diz: posso aplicar-lhe alfinetadas, beliscá-lo, torcer o lobo da orelha entre meus dedos, sem que o paciente chegue sequer a perceber o contato. Havia também nele distúrbios visuais e auditivos, ambliopia e percepção alterada de cores. A metodologia adotada por Freud é a observação detalhada, a documentação minuciosa de sintomas físicos e psíquicos. Entre os testes clínicos, por exemplo, ele pede que com a mão direita o paciente segure o polegar, o cotovelo ou o ombro esquerdos. O paciente então tateia às cegas, não sabe a quem pertence a mão. E também o estabelecimento de padrões. A histeria foi retirada do caso das neuroses. Atribuiu-se uma sintomatologia que tornava impossível duvidar de que imperassem nela uma lei e uma ordem. O fato é que Freud enfrenta muitas críticas e resistências acadêmicas, principalmente vindas da Alemanha e da Áustria. Se na França, com Charcot, a questão da histeria estava muito mais avançada, havia uma opinião predominante na Alemanha e na Áustria de que a histeria era um caso de simulação do paciente. Não era uma doença real, mas simulada. Figuras importantes da medicina questionavam também a legitimidade da histeria masculina, tanto que Freud foi desafiado por um mestre, Meinert, a apresentar casos em que pudessem ser observadas de forma claramente visível as indicações somáticas da histeria. Então, o texto de Freud, inovador, cientificamente relevante, ousado e, por que não genial, busca validar cientificamente a histeria como uma doença real, não uma simulação, e de forma ainda mais ousada, fazendo isto com um paciente do sexo masculino. As implicações teóricas deste texto são várias. Temos aqui já a base para desenvolvimentos futuros da psicanálise. A importância da relação mente-corpo, psique-soma, a conexão entre os sintomas físicos e os traumas psíquicos, o fundamento fisiológico da histeria, que se baseia total e inteiramente em modificações fisiológicas do sistema nervoso. Então, para nós concluirmos, o caso de Auguste ilustra a complexidade da histeria masculina. Freud aborda este caso com rigor clínico e inovação teórica, e cujo grande legado, especificamente desta fase da pré-história da psicanálise, é a base para entender a conversão somática e a psicanálise. Nós já temos aqui os primeiros e decisivos passos para a construção teórica do que virá a se tornar a psicanálise, que surge, como sabemos, a partir dos estudos sobre a histeria. Se você gostou, deixe o seu like, o seu comentário, a sua pergunta, salva, compartilha com quem você acha que vai gostar deste trabalho. Este é o segundo vídeo sobre as obras completas de Freud. No nosso próximo vídeo, falaremos de um texto de 1888 chamado simplesmente Histeria. Imperdível. Um forte abraço, saudações de Caronte.